Eu sou Natan Lima, eu sou professor do Instituto de Física da URGS, mas a minha pesquisa é muito diferente do que vocês fazem. Eu sou físico de formação, mas a nossa pesquisa é na área de educação. A gente é um caso raro no Brasil, a gente é o único doutorado acadêmico em ensino de física no Brasil. Eu costumo dizer que a gente é o melhor do Brasil, então isso não tem perigo de estar errado. E eu quero. Hoje a gente tem pesquisas na área de educação, formação de pessoas na área de computação quântica, estamos engatinhando nisso. E o que eu quero contar é mais ou menos o percurso do nosso grupo de pesquisa até chegar nesse tema e por que então viemos aqui para conversar. E de pronto já agradeço ao professor Celso e ao professor Paulo pela oportunidade, por poder abrir esse espaço de diálogo. Eu, como comentei, na verdade eu venho da física, meu mestrado foi na área de simulação computacional por dinâmica molecular, de interação da radiação com a matéria. Mas no meu doutorado já fui para a área de ensino porque eu queria estudar História e Filosofia da Ciência. Depois, quando professor da URGS eu fui para Copenhague e para o Instituto Niels Bohr para fazer uma pesquisa sobre História da Mecânica Quântica e ensino. E a gente, só para explicar o que a gente tinha interesse, era resgatar textos originais e encontrar alguma coisa que se perdeu na história didática e que valeria a pena para o aluno entender alguma coisa importante que às vezes o livro não mostra. Então a gente se focou muito em equação de Schrödinger, comparando de Broglie com Schrödinger. Muitos livros contam como se fosse uma continuidade, mas de Broglie era relativístico, Schrödinger não era, então qual que era o imbróglio que tinha ali no meio. E disso a gente tentava fazer adaptações, né? Nesse trabalho que a gente pegou do Schrödinger, que é um trabalho de 28, ele tenta equiparar o princípio de Maupertuis para a partícula com o princípio de Fermat. E ele mostra que tem uma diferença nas velocidades, uma é o inverso da outra, e ele postula que uma é a velocidade de grupo, a da partícula, e a de fase é o que obedece o princípio de Fermat. Para mostrar isso para um aluno, ele precisa saber um pouco de cálculo variacional. Mas daí, debatendo e pensando sobre isso, a gente se deu conta que quando uma partícula troca de meio, e tu modela isso por potencial, também tem uma lei de refração da partícula, que também tem o mesmo problema de inversão. E aí, com o mesmo raciocínio do Schrödinger, tu pode derivar a equação dele da lei de Snell, uma matemática de segundo semestre. Então, esse era o tipo de problema que nos interessava originalmente. A gente tem uma série de artigos na Revista Brasileira de Ensino de Física, olhando para artigos originais, Paradoxo EPR, o artigo do Bell, e tentando, de alguma maneira, criar um caminho didático. Esse era um interesse importante do nosso grupo. E depois começamos a focar em aprendizado. Como é que eu crio instrumentos de medida de aprendizado, que depois eu possa ter uma estatística confiável, né, e ter um instrumento que depois eu possa generalizar para outros grupos. Então a gente começou a se especializar não só em buscar episódios, mas criar instrumentos e métodos confiáveis para validar aprendizado. Acho que não vai ficar bom esse slide, mas a gente começou a trabalhar também, isso é importante porque eu quero comentar depois, com teoria de redes, com a ideia de que quando eu tenho um conceito físico, ele nunca é definido exatamente da mesma forma. Então, se eu perguntar para o professor o que é princípio da incerteza, ele vai me dar uma definição, usar um certo formalismo e dar um exemplo. Se eu pergunto para o Celso, vai dar outra coisa, o Paulo outra. E aí eu posso jogar tudo isso, né, num algoritmo, criar um gráfico e ver o que é mais central para um determinado conceito e o que é mais periférico. E a partir daí tirar pelo menos uma ideia. Se eu quero passar para alguém de forma muito rápida o que é princípio da incerteza, qual é o núcleo central que todos os físicos acabam concordando. Né? Então eu consigo ter uma espécie de economia didática para diferentes conceitos. E a gente está interessado em fazer isso agora para a computação quântica, como eu vou comentar. Então tudo isso, gente, estava numa ideia muito de física básica e mecânica quântica básica, e sem olhar para a computação, até que tem um ponto de virada, que é justamente a entrada do professor Paulo, quando me convidou para a gente montar um curso sobre computação quântica. E o meu papel era ficar nesta parte mais da física conceitual, mas onde a gente começou, então, a dialogar sobre quais são os elementos que alguém precisa saber, o mínimo, para que o cara comece a engatinhar na área de computação e ciências quânticas. Na época eu mostrei no curso, isso foi um software desenvolvido pelos meus orientadores, eu não desenvolvi, mas eu trabalhei junto com eles depois nos artigos. A gente tem um interferômetro de Mach-Zehnder no sistema, no modo de operação clássico e quântico, e também com fótons emaranhados.
E aí, a partir daqui, tu consegue tirar um monte de estatística, botar Polaroid, detector de demolição, de não demolição, e usa isso para ensinar mecânica quântica. Então, a gente tem um artigo na revista brasileira, em que tu faz de forma introdutória, apresenta lá o fenômeno e vai construindo os postulados da mecânica quântica com o aluno. Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem interesse no nosso grupo. Logo na sequência, a gente publicou também uma resource letter, mostrando tudo que já tinha de computação quântica e informação quântica na revista brasileira de ensino de física, né? Então, entender o que vem sendo feito no Brasil. E aí, a partir daí, a gente tem dois pés importantes. Um é o ensino e aprendizado propriamente, mas o Fernando Tagawa, que está aqui, fez um mestrado sobre o ecossistema quântico dos Estados Unidos, porque do ponto de vista da educação, é importante a gente entender como que institucionalmente eu consigo botar isso de pé num país. E às vezes a gente tem uma ideia romântica da ciência de que a coisa vai brotar automaticamente, e não vê o esforço institucional, econômico, político que é necessário. Então o Fernando se debruçou sobre a legislação americana, o Donald Trump assinou, né, uma lei federal, mas existe um conjunto de documentos, mais de décadas aí, de documentação desse projeto americano, e aí a gente mapeou quais agências estavam presentes, quais órgãos foram criados, quais tipos de procedimentos foram realizados. E basicamente, como o Paulo comentava, você tem aí uma articulação entre academia, governo e a parte privada para que pudesse botar de pé isso daí. Nosso objetivo de analisar os Estados Unidos, aí o Fernando mapeou todas as instituições, todos os órgãos, mas é justamente pensar para nós, né? Não, a gente tem um outro cenário, um outro contexto, mas o que a gente pode aprender do processo americano para poder botar de pé um ecossistema quântico brasileiro. Então, parte do nosso interesse, né, também é entender como que você tem um grupo de pesquisa nessa área, como colabora com empresa, com governo, como se dá esse processo de conseguir articular diferentes atores para que isso possa acontecer. Então, isso não é uma ideia só nossa, aí é o exemplo que eu tinha comentado com o Paulo. Tem uma pesquisadora indiana, que é professora nos Estados Unidos, não vai aparecer aqui, a Chandralekha Singh, que é um dos principais nomes do ensino de física nos Estados Unidos, e a preocupação dela é justamente quando eu for atacar problemas de tecnologias quânticas ou ciências quânticas, eu estou num campo que é interdisciplinar e eu vou ter diferentes profissionais, eu vou ter física, eu vou ter matemática, eu vou ter o cientista da computação, com formações diferentes, conceitos diferentes, vocabulários diferentes. E como é que eu construo a linguagem comum, que é aquele núcleo duro que eu estava falando antes, para que essas pessoas consigam se entender. Então esses são os nossos dois pés hoje. Entender do ponto de vista institucional, como é que eu boto isso de pé no Brasil, e do ponto de vista da comunicação, quais conceitos mínimos a gente precisa para compartilhar essa linguagem. Então, só para falar rapidinho, a gente tem um grupo de pesquisa, né, cadastrado no CNPq, hoje com 11 pós-graduandos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. A gente mantém parceria com o pessoal de Copenhague, com a Universidade de Boston, o pessoal da Argentina e de outras universidades no Brasil. A gente começou um processo agora de interação com instituições fora da academia, né? O Klaus, que está aqui também, é um exemplo disso, porque ele é ao mesmo tempo aluno de mestrado, mas também está dentro de uma empresa que trabalha com ciência e tecnologia quântica. Então o mestrado dele vai estar com um pé de cada lado também, e um pouco também no caminho do que a Júlia apresentou, com um trabalho de divulgação nas redes sociais. Então também é um esforço aí de botar de pé todo um sistema aí que seja positivo. E aí, só para finalizar, né, então esses são os nossos dois grandes projetos, e aí o meu interesse de estar aqui, aprender e poder conversar, é entender como a gente consegue colocar de pé um projeto, um ecossistema quântico e quais desafios e dificuldades no nosso cenário, mas também de conversar com vocês e entender o que é para cada um computação quântica ou tecnologias quânticas, para que a gente possa tirar essa rede e a partir daí saber o que é mais fundamental para essa área. Só para último comentário, né? Isso é muito importante se a gente for pensar aqui vocês são pesquisadores trabalhando na ponta do conhecimento, mas dentro da universidade a gente também tem o papel de formar pessoas que vão desenvolver e aplicar isso já num campo de mercado de trabalho, e no meu caso, que trabalho com a licenciatura, formar professores que vão estar na educação básica e que de alguma maneira vão levar isso para a população geral. E aí essa linguagem se torna super sensível e importante também. Muito obrigado.